Salve galera do canal Metanoia Kyo, Zyfork na área, mais um dia no Chimpanzil. Tô aqui com meu mano Chalas e ele vai trazer a nova do dia. Fala tu, meu mano. A nova do dia, não tão nova assim, né? Mas hoje a gente vai discutir um tema bem interessante que vem sendo um tema aí bem discutido na atualidade, que é sobre a favela venceu, sabe? Aquele cara que mora lá na favela, que gosta de fazer dublê de rico e que a gente sabe que ali dentro da favela é uma ilusão. A gente sabe que o morador que tá dentro da favela, no fundo, ele não é um cara feliz, ele enfrenta problemas, risco de vida, falta de saneamento básico, tem outras coisas. E a gente sabe o quão difícil é discutir essa relação hoje em dia, porque você pode ser acusado de preconceituoso, elitista, algo do tipo assim. Então, o tema de hoje é a cultura da favela. A favela venceu. A gente vai trazer aqui alguns pontos sobre esses temas que eu acabei de citar. Vamos discutir e vamos exaurir tudo que a gente pode falar sobre esse tema, prós e contras, sempre trazendo pelo lado político. E é isso. Perfeito. Trazer um pouco, né, sobre isso da glamorização, romantização da favela, que é uma coisa que acontece muito hoje, né? Às vezes me dá até nojo de como o político, de como até a mídia tradicional gosta de romantizar a favela, mas é engraçado que nenhum deles se muda pra morar lá, né? Exatamente. Galera, o pessoal adora falar, né, que a favela é cultura, que é bonito, faz vídeo, faz clipe, mas esse pessoal não mora lá, sabe? Eles usam os moradores que estão lá pra pagar de virtuoso na internet. Quando a gente fala sobre a favela venceu, nós queremos dizer do indivíduo que está atolado na miséria, né? De forma soberba, orgulhosa e algumas vezes até mesmo inocente. Ele tenta demonstrar uma falsa ilusão de felicidade e agradecimento pelo que tem. E muitas das vezes esse indivíduo não consegue enxergar além da caverna, no qual os outros indivíduos projetam uma falsa ilusão para encarcerar ideologicamente, fisicamente esses indivíduos. Então, essa massa aí da favela, essas pessoas que estão aí, que muitas vezes têm um QI muito baixo, elas não conseguem enxergar que estão sendo usadas como massa de manobra, tanto politicamente, ideologicamente, e elas acabam servindo a essas pessoas. Quando eu digo essas pessoas, eu posso até citar aqui, né, a classe. Eu acho que a que chama mais atenção é a classe política. Eles usam essas pessoas para defenderem pautas, né, políticas. A gente tem até o exemplo aí da Marielle, né? E os MCs que estão atualmente em moda aí, o Oruan, MC Pose, que inclusive a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre ele, ficam usando essa galera aí para se glamorizar, para se pagar de virtuoso, quando na verdade os caras são completamente diferentes de um favelado. Vivem vidas luxuosas, tem carro, tem grana, tem saneamento básico dentro de casa, tem segurança particular. O cara não tá lá na favela todo dia enfrentando dificuldades. Então, é uma grande hipocrisia, né? E a mídia também vende muito isso, né? De que a favela é um lugar bom. A gente vê muitas novelas aí da Globo glamorizando a favela, falando coisas boas, quando na verdade é um inferno morar lá. A gente tem dezenas e dezenas de notícias de problemas relacionados à favela. A gente tem, como eu vou mostrar aqui, olha essa notícia aqui, por exemplo, o Comando Vermelho cobra taxa de barricada e pedágio de moradores em Jacarepaguá. Ou seja, além do morador morar em um bairro esteticamente problemático, né, que muitas vezes não tem um bom acesso para pessoas cadeirantes, deficientes, além de morar em um bairro problemático, ele tem que pagar pedágio ao Comando Vermelho, ao crime organizado. E não tem segurança nenhuma, né? É um grande problema. Na imagem que a gente pode ver os traficantes andando livremente na rua. Tem outra notícia aqui também que eu tô trazendo. Moradores da zona oeste do Rio dizem que são obrigados a pagar taxas para traficantes e milicianos ao mesmo tempo. Ou seja, eu falei aqui dos traficantes, mas tem o problema da polícia corrupta, né? Que são os milicianos. Então o morador fica aí à parte.
Mano Zay, sobre essas duas notícias, você tem algo a acrescentar? Cara, você usou palavras muito sábias, né? Hipocrisia, e eu também gostaria de adicionar uma, que é inversão de valores, né? Então hoje, quando você fala você tenta incentivar o cidadão a estudar, a buscar se evoluir, né, como ser humano, profissionalmente, estudar, adquirir conhecimento e sair dessa situação, que é uma situação que isso é boa para quem realmente está de fora. Isso é boa nas novelas, nos filmes, nos livros, mas quem vive lá e sabe todas as dificuldades que você falou, de saneamento de violência, de ameaças, de ficar refém do tribunal do crime, de ficar refém de milícia, de traficante, às vezes acordar com bala perdida, a acessibilidade também é horrível, às vezes tu não poder usar um capacete de moto dentro da favela, não poder entrar com seu carro à noite sem estar com os faróis ligados, tipo assim, é realmente uma vida que você vive sob um terrorismo diário, né? E as pessoas que vendem que é algo bom, como você bem disse, são pessoas que não estão na favela, né? Que são pessoas que fazem da favela quase que um negócio, como se fosse um zoológico. É um lugar que é como se fosse o zoológico moderno do século XXI, onde tem inclusive turistas, pessoas de outros países, vêm para o Brasil para visitar as favelas e fazer um tour turístico nas favelas, entendeu? Como se fôssemos a oitava maravilha do mundo, entendeu? E isso é uma vergonha. E as pessoas, quando você tenta incentivar as pessoas a saírem dessa situação, você é taxado como racista, como preconceituoso, como uma pessoa que tem preconceito com determinada cultura, sendo que, cara, basicamente pegaram algo que não é uma questão de opinião, realmente é ruim. Ninguém quer ter que pagar imposto para miliciano e traficante. Ninguém tem que acordar com bala, com um tiroteio, troca de tiro entre a polícia e traficante com arma bélica de guerra, tipo fuzil. Ninguém tem que pagar pedágio para esses caras. Ninguém tem que viver nessas condições, entendeu? Isso não é bom. Isso não é uma questão de opinião. Não é uma questão de romantizar. Isso não é bom. E, infelizmente, quando você fala o óbvio que isso não é bom e a pessoa tem que tentar sair dessa situação, você é atacado, você é cancelado, entendeu? E a inversão de valores, por quê? Porque as pessoas querem dizer que é como se, é bem a frase que você falou, a favela venceu, como se estar na favela, viver na favela, já fosse por si só uma realização de vida, entendeu? E, cara, eles basicamente, essas pessoas, a mídia, os funkeiros, os MCs, os políticos, eles estão fazendo exatamente o que o sistema quer que eles façam, que é manter essas pessoas na mesma situação de vida, na mesma lama em que eles nasceram, e que eles acabem entrando num comodismo e não saiam desse tipo de situação, entendeu? Porque que forma melhor de você manter as coisas como estão, quem é rico, rico, e quem é pobre, pobre, quando você faz com que, através da cultura, através das mídias, através da arte, da expressão artística, da música, você faz com que as pessoas acreditem que estar naquela situação de merda é bom, entendeu? Que ser favelado é legal, entendeu? Então, é uma inversão de valores completo e é uma lavagem cerebral, entendeu? Essas notícias que você mostrou mostram um pouco do terrorismo que os cidadãos da favela vivem, mas é impressionante como parece que isso não chega na mídia, e a mídia e os MCs e os políticos vendem uma favela que é um paraíso da Disney, assim, não existe, sabe? É um país de Cinderela que realmente não existe, só existe no mundo dos sonhos, e eles querem muito fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para que eles achem que isso aí é normal, que eu acho que vai ser bem a temática do vídeo de hoje. Tipo, como eles querem normalizar certas coisas que, cara, em qualquer país, outra democracia do mundo seria uma aberração, entendeu? E o brasileiro acaba vivendo tanto isso. As pessoas na favela vivem tantas situações que seriam assim absurdas para qualquer pessoa lá de fora, sabe? Você ter que viver num tiroteio, no meio de um tiroteio de fuzil, no meio de uma cidade, entendeu? Tipo, é uma cidade num país que já tem bastante tempo de democracia, no meio urbano, onde tem escola, onde tem um monte de coisa, casa, criança, e você tá no meio de um tiroteio de fuzil. E, tipo, isso em qualquer lugar do mundo seria uma aberração, e no Brasil as pessoas romantizam, querem dizer pra você que isso é absolutamente normal. Cara, eu concordo com o que você disse aí. Falou tudo. Lacrou, né? É, sambou. Mas. Sambou.
Sambou na cara das inimigas. Mas o que você disse aí, basicamente, o que mais me chama a atenção é o tal, né, da inversão de valores, né? Lavagem cerebral, você usou esse termo também. E basicamente a gente se pergunta, né? Eles sabem muito bem, a mídia, as pessoas que estão por trás disso, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Elas não vendem essa falsa ilusão pro resto do mundo e pro próprio país que vive de maneira Ingênua, né? Inocente. ingênua, né, inocente. Eles têm um propósito por trás. E eu tô até aqui falando com você que depois a gente pode ver, né, por que o propósito deles, né, qual que é o propósito deles por trás. A gente pode até discutir isso. Então eu tô aqui para dizer que não é de forma ingênua, tem uma tendência, tem um motivo, né? E nós vivemos em uma época onde normalizar coisas ruins, coisas que não são valorosas, coisas imorais, é algo normal, é algo bom. Então nós vivemos em uma época onde o traficante ele é vangloriado, ele é o herói da criança e o policial é o malvado, é o ruim. Sim. É claro que existem policiais ruins, a gente sabe disso, mas existem muitos policiais bons que são a maioria, no caso. A maioria dos policiais eles são bons, não são corruptos. Então nós vemos essa inversão de valores. E eu queria separar dentro desse tema a pessoa que é vítima ali de realmente nascer em uma favela e essa pessoa nunca tem a oportunidade de realmente sair dentro dessa prisão, né, que é a favela. E porque a gente sabe que o Estado ele não fornece educação de qualidade e muitas das vezes também não fornece meios de qualidade para as pessoas evoluírem, porque ele realmente não quer que as pessoas evoluam, entendeu? Porque uma população mais inteligente, mais evoluída, ela pode derrocar o Estado em vários aspectos. É perigoso para o Estado, então a gente sabe muito bem disso. O Brasil tem uma das piores educações, questão de ranking. Então tem aquela pessoa que realmente é vítima ali de nascer em uma favela, e tem aquela outra pessoa que ela realmente, além dela sofrer essa lavagem cerebral, né? Ela gosta de, como que eu posso dizer, ser snob. Ela gosta de mostrar isso como se fosse uma vantagem, como se ela morasse ali na favela fosse algo vantajoso, fosse legal. Então eu acredito que tenha diferença entre esses dois tipos de pessoas dentro ali da favela. E infelizmente as ferramentas para combater isso elas são até muito ilimitadas, né? São limitadas no caso. Porque é muito difícil você chegar por meio de políticas públicas e falar pro favelado parar de escutar certos tipos de música, parar de falar o português extremamente errado, cortar nele vícios que são criminosos. Então é muito difícil através de uma política pública fazer isso. Então eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é dizer que é um problema dentro de outro problema, né, que é o Brasil. O Brasil já tem seus problemas normais e a favela ali, ela se tornou um problema dentro de outro problema. Então, as soluções realmente são bem escassas, mas eu acredito que o único meio que nós poderíamos evitar isso, transformar isso, enfrentar isso de igual para igual, realmente falar que certas coisas não são certas. Eu acredito que a moral ela não é relativa, eu não acredito no relativismo e que existe apenas o bem e o mal. Então, no momento que a gente quer relativizar certas condutas na favela, isso gera o grande problema que nós estamos aqui discutindo. Porque nós sabemos que algumas coisas são erradas e sabemos que outras coisas são certas. Um bairro como a favela, que é extremamente cheia de buracos, morros, uma casa em cima da outra, a estética totalmente errada. Não tem como eu chegar e falar que isso é algo bonito. Não tem como. Não tem como você me convencer de que isso é algo bonito. Pois algo que é bonito, é bonito. Algo que é feio, é feio. Então não tem o que discutir.
Então, a criança que tá ali exaltando o Comando Vermelho, que tá fazendo madeira, arma de madeira para brincar de matar policial. Tem como eu dizer que isso é certo? Não. Em nenhum lugar do mundo isso vai ser certo. Isso é errado, isso é ruim. Então, no momento em que o relativismo entra para dentro da cultura, entra para dentro da favela, ele corrompe a sociedade inteira. E eu tô aqui para afirmar que o relativismo é a origem de todo o mal no mundo. Desde do diabo, desde a Bíblia, eu acredito que o relativismo é a semente de todo o mal. Pois, né, através do relativismo, você questiona vários valores morais. Entendeu, Manzai? Eu acredito que a favela tá no nível que tá. Eu acredito que a cultura tá no nível que tá. A glorificação tá no nível que tá no Brasil por causa do relativismo. Eu acredito que ele seja o cerne da questão. E aí eu já vou passar a bola para você, ô Manzai. Sim. Para você fazer seus apontamentos. Então, Cara, eu acredito que só vou concluir agora. Eu acredito claro. que no momento que nós discutimos bem e mal, entra aí o relativismo dentro da mídia, dentro das músicas. Não tô fazendo apologia, não, só tô contando uma história. A minha novela tá representando aqui a favela, mas viver em um lugar que não tem saneamento básico, rato correndo para todo lado, lixão, fedegoso, poste com fio para todo quanto é lado, traficante andando com uma AK-47 na minha porta, é bonito, é normal. No momento que isso entra, ele corrompe toda a sociedade. Pode concluir agora, Manzai. É muito interessante isso que você falou, essa sua visão do relativismo. Eu acho que tem o cerne da questão, realmente, a chave desse problema, ele tá aí. E tem 3 coisas que eu gostaria de falar sobre essa bola aí que você levantou. Você falou muita coisa bastante pertinente. Primeiro, que foi uma coisa que você já deu um pouco a resposta, do porquê e o sistema tem interesse em que essas pessoas continuem nessa situação. Qual que é o interesse? O que eles ganham com isso? A gente sabe que isso ocorre, que há uma força muito grande da mídia, do jornalismo, da classe artística, dos políticos, para que as pessoas continuem nesse tipo de situação, para glamorizar, para dizer que é bom estar nessa situação. Mas por quê? Por que eles querem isso? Bom, eu acho que segue mais ou menos a mesma linha de um problema um pouco mais geral no Brasil, que é a educação. Por que a educação é tão ferrada no Brasil? Por que parece que existe um lucro em cima da pobreza e da ignorância das pessoas? Então, você disse bem, pessoas que têm conhecimento, pessoas que se desenvolvem, pessoas que vão atrás do conhecimento, da sabedoria, de se profissionalizar, de se sustentar, de ter o próprio negócio, de ter a própria fonte de renda, são pessoas que estão libertas, são pessoas que não dependem mais do Estado e que têm consciência e discernimento para julgar o que é bom e o que é ruim de verdade, entendeu? Sem relativizar, para julgar um político safado, ladrão, um político mentiroso, um político incompetente, entendeu? Para julgar uma notícia, um jornalismo porco, medíocre, entende? Para se sustentar, para não depender de bolsa nenhuma, de Bolsa Família, de auxílio, esmola, de seja o que for, entendeu? Então, é claro que os políticos, eles lucram muito com a favela. Porque quanto mais pessoas continuarem nesse tipo de situação, tanto de ignorância quanto de pobreza, é mais barato para eles comprarem os votos. Porque em vez deles terem que apresentar propostas realmente legítimas, realmente complexas e que solucionem os problemas do Brasil, em vez deles terem que fazer uma campanha honesta e começarem a gastar menos, em vez deles realmente terem uma índole ilibada, uma moral ilibada, né, e se manterem pessoas de exemplo na sociedade para conseguirem votos, é muito mais fácil. É só eles irem lá e oferecer um saco de arroz, um botijão de gás, R$ 200, um pão com mortadela, entendeu? Então, pessoas ignorantes e pobres são muito mais baratas de comprar, entendeu? É muito mais fácil. Então, eu acho que é esse o principal interesse do sistema, entendeu? Eu acho que existem outros, existe uma guerra cultural que vai entrar nesse ponto do relativismo que você falou, mas eu acho que politicamente, a classe política hoje se beneficia muito dessa cultura da pobreza e da ignorância. Tu quer comentar um pouquinho sobre essa parte ou eu já posso partir para o segundo comentário da tua fala? Não, eu
eu já falei tudo que eu queria falar sobre essa parte mesmo. Então a gente pode prosseguir. Perfeito. Então, a segunda parte que você comentou que eu achei muito interessante é como que o favelado, ele não tem vergonha da própria situação, entendeu? Essa questão da romantização, da glorificação da favela, da cultura, isso eu acho que já entra numa questão da guerra cultural. E é uma cultura moderna, hoje em dia, que é exaltar o medíocre, certo? Então, antigamente, existiam pessoas que buscavam a excelência. Então, você queria ser o melhor esportista, você queria ser a pessoa mais inteligente, o melhor médico, o melhor advogado, você queria fazer um curso técnico, caso você não tivesse condição de fazer faculdade. Tipo assim, as pessoas, elas valorizavam o mais inteligente da sala, elas valorizavam o mais forte fisicamente, o mais habilidoso, o conhecimento, o mais culto, entendeu? O conhecimento era uma coisa que as pessoas podiam se gabar disso, porque era uma coisa muito bem vista, era uma coisa até sexual, era uma coisa atrativa, era uma coisa popular, entendeu? E hoje parece que é o contrário. Hoje parece que quando você busca excelência em alguma área da sua vida, você vira motivo de chacota. Você vira o cara careta, se você quer cuidar demais da sua saúde, se você quer fazer dieta, se você quer treinar, você é um cara careta, que não é feliz, não sabe se divertir. Se você estuda demais na sala de aula, você é um nerd, entendeu? Você é um cara também careta, não vai ter amigos, entendeu? Então, hoje, principalmente no Brasil, existe uma força da média que puxa aquelas pessoas que querem se destacar para baixo. Então, a pessoa que tenta estudar e ela vai fazer a prova e vê colegas colando no celular e o professor da escola pública cagando se estão colando, ela acaba se desanimando, porque ela passou semanas, às vezes meses estudando para fazer a prova à vera, enquanto os seus colegas medíocres estão ali perguntando pro chat GPT, colando, entendeu? Ou mesmo, digamos que eles não colhem, mas no final do ano o professor é obrigado a passar eles por força de lei, entendeu? Então, tipo assim, é um sistema que é feito para nivelar a população por baixo. E existe uma guerra cultural hoje, uma ideologia que quer botar na cabeça das pessoas que você ser medíocre, você ser deficiente, não no sentido literal da palavra de uma pessoa deficiente física, mas tipo assim, você ser deficiente em alguma área da sua vida, você ser medíocre, ser ruim em alguma área da sua vida, isso é um motivo de orgulho. Então, você vê pessoas na TV exaltando ser gordo, exaltando ser medíocre, tipo assim, eu sou medíocre, eu sou pobre e tá tudo bem, e a pessoa não tem vergonha, não tem gana de sair dessa situação, entendeu? Tipo, hoje a pessoa que nasce na favela, antigamente, na época dos meus avós, dos seus pais, dos meus avós, dos seus avós, as pessoas que nasceram na favela, elas queriam o quanto antes juntar dinheiro para conseguir sair daquela situação, certo? Então eram pessoas que, em vez de comprar uma TVzona de 50 polegadas, uma geladeira de última geração, comprava as coisas de forma com parcimônia, utilizava o dinheiro com sabedoria para conseguir comprar um terreninho longe da favela e sair daquela situação. Hoje, as pessoas querem, tipo, se endividar, parcelam todo o salário do ano todo já para comprar TV, celular, tudo, para morar na favela, entendeu? E são pessoas que não têm gana de sair daquela situação, porque para elas, por conta dessa guerra cultural, elas já atingiram o topo, aquilo ali já é o sucesso, entendeu? E eu acho que a palavra-chave que você usou é essa, é o relativizar, entendeu? Relativizar o bonito, relativizar o que é bom, relativizar o que é o sucesso, relativizar a honestidade, a moral, entendeu? Então hoje, basicamente, eles querem fazer uma lavagem cerebral relativizando tudo isso. Eles querem pegar uma estrutura, um bairro feio, as casas todas diferentes, sem reboco, sem tinta, lixo na rua, sem rampa para deficiente, para acessibilidade, cheio de fio, cheio de gato, esgoto a céu aberto. Eles querem pegar e dizer que isso é bonito, entendeu? Querem pegar pessoas com crianças com vermes, andando descalço na rua no meio do esgoto, que não estão indo na escola, estão vendendo bala no sinal em vez de ir na escola, para às vezes levar dinheiro para dentro de casa para o pai drogado gastar em bebida, para a mãe se prostituir. Então, assim, é tudo isso, fora aquela cultura nojenta de baile funk, entendeu? Que é meio que a esbórnia, né, a cereja no bolo nisso tudo, entendeu? Onde as pessoas ali usam drogas, fazem orgias, e as pessoas meio que celebram
esse grande mar de lama, entendeu? E tudo isso, essa guerra cultural, a mídia, tenta botar na sua mente que isso é bom, entendeu? Que isso é o sucesso, que isso é a felicidade, e relativizar aquilo que, por toda a história da humanidade, era muito claro e muito objetivo. O que era uma coisa bonita, o que era um bairro bem feito, o que era um bom estilo de vida, como era importante estudar, como era importante cuidar da saúde, entendeu? Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, enquanto que parece que nas favelas é o contrário, é a cultura da malandragem, é normalizar a criminalidade, entendeu? E as pessoas perdem a sensibilidade, né? E eu acho que isso acontece, é uma epidemia geral da nossa sociedade hoje, que é perdermos essa sensibilidade do que é certo e errado, do que é bonito, do que não é, do que é justo, do que não é, do que é bom e do que não é, porque estão a todos os dias nos bombardeando, dizendo que isso aí é relativo, que o importante na verdade, nada é importante, né? Que o importante é o que você disser que é importante. Exatamente, eu acho que você que entende mais de Bíblia que eu, né? O relativismo para mim é uma doutrina diabólica e no momento que você começa a relativizar as leis que Deus deu pra gente, as coisas boas que ele falou, né? Jesus falou. No momento que você começa a questionar o bem, né? E dar margens pro mal, no momento que isso começa a acontecer, ele corrompe todo o resto. Mas O bem isso só existe um, né? A gente sabe disso, que o caminho para a luz ele é um só. Agora, o mal, existem várias faces do mal. E é exatamente isso que a gente vê hoje. A gente tira a prova que isso é o mal, porque existem várias formas, né? E são aceitáveis várias formas, né? Então é um relativismo. E você vê, de um lado, você tem várias formas onde todas estão corretas, e do outro você tem um que diz, não, só esse é o jeito correto. Então é muito fácil saber quem é que tá certo. O que diz que várias formas diferentes podem ser uma só verdade, podem ser várias verdades, isso é uma incongruência lógica, entendeu? Então você sempre vai dar preferência e prioridade para aquele que está fazendo uma só afirmação e batendo nessa tecla, em vez de tentar relativizar em várias verdades, que é uma coisa que é antilógica, sabe? isso. O interesse do sistema, no final das contas, é ver o ser humano mais profundo limbo de merda. Essa é a realidade. Esse é o interesse do Estado. Ver o ser humano na degradação, entendeu? Aí na favela, aí, fazendo um filho atrás do outro, entendeu? E nasce filho pobre, e o filho pobre já cresce, faz outro filho pobre, e vira um loop infinito, e a bestialidade, entendeu? Eu acredito que o grande parte desse problema também, e aqui é uma opinião bem mais pessoal minha, é a minha vertente que eu sigo, eu acredito que a democracia, né? A democracia era um grande problema para nossa sociedade atual, porque eu acredito que muitas dessas pessoas mal entendem, mal sabem sobre política, então elas vão votar no cara que ofereceu um gás para elas, são facilmente corruptíveis, não totalmente moralmente, mas em alguns casos por necessidade. E aqui eu tô separando, tem pessoas honestas na favela, tem pessoas decentes, tenho absoluta certeza que tem. Porém, tem pessoas que realmente são corrompidas, e ali elas vão votar no candidato que der o gás para ela. E infelizmente a favela, não só no Rio de Janeiro, mas em quase todo o Brasil tem favela. É uma grande parte de pessoas que participam do processo eleitoral. Esse é um grande problema da democracia. Ele podar a essas pessoas que não tem chance nenhuma de fazer uma diferença política, dar a eles o poder de o seu voto, que faz uma grande diferença na vida de outras pessoas. Diferente da aristocracia, né, que era o governo dos que têm poder, daquelas pessoas que realmente são estudadas, que têm bons estudos, que têm noção de que como o mundo vai seguir, como o país vai seguir. A aristocracia, ela oferece às pessoas a oportunidade de participar de um processo eleitoral no qual somente aquelas pessoas que têm poder, que se importam com o país, se importam com a política, elas participarem do processo eleitoral, elas decidirem o norte do país que vai seguir. Entendeu, Manzai? Talvez. Isso é um tema bem polêmico, né?
porque a gente poderia fazer, por exemplo, vamos dizer assim, um Enem, né? Para saber quem é que vai votar. Então, se você não tirar uma nota mínima, você não tem capacidade intelectual para votar. Só que como é que a gente implementaria algo desse tipo se os nossos próprios políticos, inclusive até presidente, são um bando de analfabetos, entendeu? Pessoas incompetentes, pessoas da mais alta imbecilidade, ignorância, patetas realmente. Então, não é de se surpreender que a população acabe refletindo justamente a sua classe política, né? Então, enquanto qualquer um puder ser candidato sem ter, no mínimo, uma faculdade, cara, a gente tá falando do destino do país. O doutor Enéas tinha muito essa filosofia que os comandantes do Enéas futuro era um aristocrata. Sim, e ele tinha muito essa teoria, né, de que para comandar o país você tem que ser uma pessoa capacitada, você tem que ser uma pessoa estudada, qualificada, entendeu? Não basta só ter o voto popular, você tem que ser uma pessoa competente para tal, né? E eu acho que no momento que a gente começasse a ter um pouco mais de critério para uma pessoa poder ser um candidato, sequer um candidato, não estou nem dizendo ser eleito, mas ser um candidato, você tem que ter um nível mínimo de instrução, afinal nós estamos falando de um gestor público, certo? Ou um legislador, são cargos que exigem um conhecimento técnico, exigem uma certa capacidade para isso, desenvoltura, né? Qualidades, qualificações. Aí sim a gente também poderia discutir maior critério para quem vota, né? Afinal, como é que uma pessoa ignorante, como é que um presidiário, como é que um analfabeto vai votar no futuro do país? Tipo, eles não têm nenhuma capacidade de entender uma proposta mais complexa sobre, por exemplo, um plano diretor geral da estrutura de uma cidade ou uma política pública a longo prazo, entendeu? E essas são questões que realmente fica difícil, né? Até pelo formato que os debates são feitos hoje. E eu tenho a minha teoria que os debates hoje o formato é um formato para ser burro mesmo, é um formato muito curto, onde o que sobressai é a lacrada, é a mitada, por conta do formato curto e engessado que a gente vê nas TVs. Então acaba se sobressaindo pessoas como, por exemplo, Pablo Marçal, ou então figuras exóticas como o Padre Kelman, Cabo Daciolo, porque é pouco espaço de tempo, a população não está interessada em debates técnicos, como, por exemplo, vai mais o Kim Kataguiri, naquela linha técnica de debater aprofundando o tema, né? Acaba sobressaindo mesmo a cadeirada do Atena, as mitadas do Marçal, as mitadas do Bozo, entende? Eu acho que acaba deixando o debate raso o debate muito raso, o debate público muito raso mesmo, muito simplório, e é isso que a população consegue entender. O político hoje que é eleito é o político que sabe jogar esse jogo e falar essa linguagem da ignorância, que é a linguagem que a política tem favorecido, né? Que é muito mais fácil eles aprenderem essa linguagem do que eles irem estudar e se qualificar para gerir melhor o nosso país, né? Velha política do pão e circo, né? A gente sabe muito bem como que ela funciona. Sim, sim. Eu acredito que a gente pode até falar mais sobre o tema, mas tem uns vídeos aqui que a gente quer ver, né, mano, Zay? Então acho que a gente já pode ir pra eles. Sim, tem uns vídeos que eu mandei, eu acho que uns 3 shorts, coisa curta, só para vocês verem um pouco dessa cultura da glamorização e da normalização de coisas absurdas que acontecem na favela. Esse é um TikToker, é um influenciador bem famoso. Peraí, deixa eu botar no começo. Aí você começa a falar. Tranquilo. Eu vou. Pausa aí que eu vou dar uma explicada. É o Yair Drake, ele é um cara que ele viralizou porque ele retrata coisas do dia a dia da favela e dá dicas, né, de coisas que você deve fazer, de coisas que você não deve fazer, tipo uma etiqueta para você entrar numa favela, ou então, tipo, coisas que não pode na favela, entendeu? Então a gente vai ver alguns desses vídeos, tem muitos mais, tem inúmeras coisas, dele falando do Rio de Janeiro, dele falando daquela cultura do pra gringo é mais caro, dele falando, às vezes, normalmente, assim, ele fala em tom de piada, em tom de humor mesmo, com bom humor,
sobre o tribunal do crime, sobre quando, por exemplo, uma mulher trai o seu namorado e aí eles cortam o cabelo, ou então eles enchem de paulada, entendeu? Então vejam como ele vai falar com naturalidade e humor de coisas que deveriam ser bizarras, mas pro brasileiro já virou uma coisa rotineira. Eu vou. Pausa aí que eu vou dar uma explicada. É o E aí Drake, ele é um cara que ele viralizou porque ele retrata coisas do dia a dia da favela e dá dicas, né, de coisas que você deve fazer, de coisas que você não deve fazer, tipo uma etiqueta para você entrar numa favela, ou então tipo coisas que não pode na favela, entendeu? Então a gente vai ver alguns desses vídeos, tem muitos mais, tem inúmeras coisas dele falando do Rio de Janeiro, dele falando daquela cultura do gringo é mais caro, dele falando às vezes normalmente, assim, ele fala em tom de piada, em tom de humor mesmo, com bom humor, sobre o tribunal do crime, sobre quando, por exemplo, uma mulher trai o seu namorado e aí eles cortam o cabelo, ou então eles enchem de paulada, entendeu? Então vejam como ele vai falar com naturalidade e humor de coisas que deveriam ser bizarras, mas pro brasileiro já virou uma coisa rotineira. Amigo, tem que fala botar pra o áudio. não olhar pra trás, é quase certo de estar vindo ou uma viatura ou um carro bicho, né? Segredo. Mano, precisa ter falado daquela parada lá, mano. Parceiro, corre, mano, corre. Se alguém mandar você correr aqui no Rio de Janeiro, é melhor nem pensar duas vezes, meu parceiro. Fala, pai, Santa Cruz é pra lá? Santa Cruz? Santa Cruz pai, mas não é muito bom tu por aí não, hein? Que isso, cara? Falaram que por aqui é mais perto. Pô, aí é pertinho mesmo, mas é melhor tu dar a volta. Não, é mais perto, eu vou por aqui mesmo, Valeu, não tem problema não. valeu. Não vá por aí, maluco. Perdeu, mano, porra, passa porra. Quando alguém falar não vá por aí no Rio de Janeiro, é melhor você não ir, senão tu vira saudade, né? Segredo. Cara, eu nunca fui no Rio de Janeiro, não, mas tudo que eu vejo sobre o Rio de Janeiro é isso aí. Que você vai ali na esquina, você vai ser assaltado. Sim, cara, põe um outro, só pra gente ver, até que é engraçado, né, mas é porque a gente como brasileiro, mesmo não morando em favela, a gente também já tá muito desensibilizado a muitas coisas, entendeu? Então pra gente também já virou rotina muitas coisas. Deitar no Eu chão. mandei 3 vídeos lá no chat. Quando a bala começar a voar, a primeira coisa que você faz é deitar no chão. Papum, papum. Se você já está deitado no chão há 20 minutos, é hora de ir pro próximo plano. O próximo plano 20 minutos. é 20 minutos. abrigar a casa de algum morador até o tiroteio acabar. Caraca, você abrigar na casa de algum morador, mano. Tipo assim, você tá lá na favela, na sua casa na favela, vendo uma novela, vendo um filme, e aí entra uns 3 malucos desse aqui, ó, na sua sala. É normal. Querem me matar. É normal, tá ligado? Se você chamou um morador várias vezes e ele não atendeu, você só tem 2 opções. Ou você pula um muro, ou você leva um tiro de bala perdida. Eu prefiro pular o muro. Já incentivando a invasão. Imagina Não, um fico olhando. cachorro do outro lado, né? Senhor, é só você falou fazer isso amizade agora, eu com nem caramelo, tinha né? visto. Segredo. Me cai, negão! Quando a bala começar a voar, Esse foi um pitbull. Tem um outro também, acho que é real. Qual que é o outro aqui? Ah, esse aqui é um vídeo. coisas que não pode fazer na cidade de Deus, meu parceiro. Não ande com capacete aqui na favela. Aqui na favela, Assim? capacete é no cotovelo, mano. não é segredo. Um estado Outra paralelo coisa que mesmo, né? você não Aí, tipo assim, exato, é um estado à parte. pode fazer Baixa aqui na um cidade pouquinho. de Deus. Baixa um pouquinho a qualidade do vídeo, que eu acho que tá travando, sobrecarregando um pouco o teu PC. Põe 700. Aí. Foi, rapá. Jamais jogue lixo no chão aqui na CDV, do lado da lixeira, tá de sacanagem. E se tu Pausa jogar aí, lixo pausa aí, aqui, pausa você aí. vai... E olha que engraçado, cara. Olha a rua toda imunda. Você consegue ver o chão cheio de lixo, todo imundo. E ele falando assim, é proibido jogar lixo na favela. Tipo, como se na favela
E isso é uma coisa que esse garoto ele vende muito nos vídeos deles, e eu vejo também a mídia vendendo isso, que na favela as coisas são mais organizadas que fora da favela, que na favela tem segurança, que não pode roubar na favela, que na favela não pode, tipo, som alto, que não pode pichar a casa de morador na favela, que não pode jogar lixo no chão da favela, e cara, claramente você vê que não é assim, entendeu? É justamente o contrário, mas existe um discurso muito forte, uma narrativa muito forte, tentando convencer as pessoas de que na favela as coisas são mais justas e melhores, entendeu? Que tipo assim, o traficante sabe gerir melhor a favela do que qualquer um. Inacreditável. Isso é bizarro, cara. Conhecer a Dolores. Essa é a Dolores. Tomou conta do Flamengo, não mas deu tem nada a dentro, ver pai. não, mano. Pô. Aí, mano, ela é gostosa, mano. Tu é a mulher dos outros, sabe? Porque esse bagulho não pode, né? Vai ficar de exemplo, Não né? mexa com mulher Mano, casada na isso aqui é uma favela, regra meu universal, parceiro. né? Outra Favela, fora da favela, a gente sabe, né? É, exatamente, senão vai conhecer. Cara, e pior que os bordão dele, e esse moleque ele viralizou, entendeu? Acho que ele já foi até na TV convidado em alguns programas, porque é engraçado a linguagem, tipo, o carioca ele tem um sotaque peculiar, tipo, não é segredo, vai virar saudade, vai virar história, vai conhecer a Dolores, né, que é um pedaço de madeira, e a gente sabe que acontece muito no tribunal do crime, às vezes injustiça, perseguição, entendeu? Tipo, eu já vi relatos de pessoas que moravam na favela que foram falsamente acusadas, porque, tipo assim, por exemplo, tu tá na favela e tu começa a namorar uma menina que é bonita. Aí os caras do crime começam a pegar na tua porque quer pegar tua mulher, entendeu? Aí os caras vão achar alguma. Os caras vão achar alguma coisa pra te botar culpado e te envergonhar na frente dela, entendeu? Então aí, tipo, os caras enfim, de paulada, aí tu fica todo quebrado, aleijado, entendeu? E tipo, isso é literalmente fazer justiça com as próprias mãos e você ficar refém do senso de justiça dos traficantes, entendeu? E é aquilo, cara, o cara falou que tu fez e tu vai contestar, entendeu? Tipo, tem entre aspas, regras na favela, tipo, tem um vídeo aí que ele fala, não pode brigar. Só que, cara, se um cara do movimento puxar a briga, ele não vai ser punido. A lei lá não é igual pra todo mundo, entendeu? Então, acontece muitas injustiças. Tem pessoas que têm que fugir, literalmente largar sua casa, deixar tudo pra trás, pra não serem espancadas, ou às vezes até assassinadas, entendeu? E infelizmente, eu acho que esse menino, assim, eu não quero culpabilizar ele, eu acho que ele é só, tipo, um fantoche, eu acho que é só mais uma coisa na ponta, né, a ponta do iceberg do grande problema, que é a favela, e eu acho que ele já nasceu nessa realidade, ele tá desensibilizado, e ele já não tem noção da própria realidade, o quão absurda é a realidade que ele vive, entendeu? Então, pra ele tá fazendo até uma boa ação, e a gente já pode até entender dessa forma, que ele está tentando explicar para as pessoas de fora como se comportar na favela, mas isso não apaga o fato de como ele acabou, como ele é uma vítima também, e faz parte de todo esse sistema, e acaba que fica, Vai virar saudade, cara, fica até estranho ver as pessoas tendo que, em vez de lutar contra isso e mudar essa realidade, criando formas, dicas, para se acostumar e viver de acordo com isso, com essas leis, com esse tribunal, com essa realidade, entendeu? E acabam criando dicas de como sobreviver na favela, sabe? Então, você vê o comodismo a que nível chega, cara. Galera, de você ter uma etiqueta de como sobreviver na favela. Não é normal. Não acreditem em ninguém que diga pra vocês que isso é normal. A favela muitas das vezes é um estado autocrático, quando o regime do poder é concentrado na mão de um só indivíduo, que no caso é o traficante. E, como o Mano Zay disse, reféns ali do senso de justiça do traficante, né? Se ele não for com a sua cara, é melhor você mudar de lugar, ou você vai virar micro-ondas. Vai virar saudade. E esse menino aí, esse rapaz aí, ele é só mais uma vítima aí dessa cultura de transformar a favela em algo bom, algo positivo, quando na verdade não é mesmo. Eu até faço um desafio, um exercício aqui com quem tá vendo esse vídeo aqui, nossos telespectadores. Perguntem aí pros seus pais se isso é normal.
Pergunta pra eles aí se isso é normal. Vamos ver a resposta deles. Vamos continuar vendo o vídeo aqui então. Aqui na Cidade de Deus, meu pai. Ô, qual foi, rapá? Como é que tu entra? Com vidro levantado, com farol alto, sem pisca-alerta ligado. Tá pedindo pra virar estampa de camisa, meu parceiro. Se for entrar na favela de carro, entra na atividade, né? Segredo. É um fato canônico, né? Que em algum momento vai acontecer, cara. Com quem anda de carro no Rio de Janeiro, tu virar uma rua errada, entendeu? Ser confundido com polícia ou com facção rival, entendeu? E ser metralhado. Ainda tem isso, né? Essas guerras de facção, às vezes você não pode fazer um corte de cabelo. Tipo, no Rio de Janeiro ou na Bahia, cada facção tem um número de corte na sobrancelha, um número de linhas no cabelo. Quando você corta o cabelo, faz o degradê, você faz uns risquinhos, né? Aí se for um risquinho é uma facção, se for dois é outra. Aí tem o sinal de paz e amor, que se você faz o paz e amor, você é de uma facção. Se você faz o joinha, você é de outra. Se você faz o hang loose, você é de outra, entendeu? Aí tem as expressões. Tem um vídeo que esse garoto, por exemplo, ele fala, se te perguntarem, é nós ou é a gente? Qual que você é? Aí você tem que falar, eu sou trabalhador, não sou envolvido nisso não. Cara, às vezes uma pessoa que não é do Rio de Janeiro ou não é da Bahia, não conhece, tipo, esses dialetos, essas facções, entendeu? O cara, por engano, fala, é nós e tal, acha que é uma coisa banal, que é só uma expressão, e o cara tá declarando apoio a uma facção e de repente é confundido, toma tiro, entendeu? Morre, vira estampa de camisa, como diz o influenciador aí. Então, assim, é uma coisa que chega a ser bizarra. E às vezes já aconteceu vários casos, cara, de pessoas que fizeram um corte de cabelo, um corte na sobrancelha e tal, e são de outro estado, foram visitar a favela, foram confundidos e foram lixados, foram mortos, entendeu? Foram torturados. É uma coisa assim, realmente bizarra, cara. Bizarra. Não tem explicação, entendeu? Realmente é um estado à parte. E pra mim é realmente muito. Cara, realmente os políticos, na minha visão, eles ganham muito dinheiro através das favelas, porque aquilo é literalmente um polo do tráfico de drogas. É como se fosse a distribuidora das drogas no Brasil, são as favelas. E a gente sabe que os grandes mandantes do tráfico de drogas no Brasil são os políticos. A Lava Jato começou investigando políticos numa operação contra as drogas, entendeu? Que foi o que gerou todas aquelas prisões, inclusive do Lula. Tudo isso começou investigando o cartel de drogas. E a gente sabe que, cara, há um interesse que se tenha esse estado à parte dentro das cidades, porque ali a droga está protegida, ali você pode cometer todo tipo de crime de lavagem de dinheiro, entendeu? A céu aberto, e você está protegido por uma muralha geopolítica, entendeu? Do terreno, que é difícil de você conquistar a favela, porque os traficantes têm a vantagem do terreno, eles estão de cima, eles têm a visão, é um lugar de difícil visão. Então, o certo seria, para mim, você extinguir esse tipo de coisa, você pacificar totalmente, você entrar com a polícia mesmo, com tanque, e varrer os traficantes desses lugares. Mas é uma coisa que toda vez que alguém tenta fazer isso, a mídia cai em cima, já começa direitos humanos, já começa a repercussão internacional. Parece que querendo proteger e manter esses lugares na forma como eles estão, sendo dominados pelo crime, pelo tribunal do crime, sabe? É uma coisa que realmente existe toda uma indústria que lucra muito com isso, e você vê que é muito difícil você derrotar esse sistema, cara, porque ele tá muito bem protegido. O Estado é a força maior aí, no caso, né? A gente teve alguns casos já de ocupação em favela, e realmente o que o Zay falou é verdade, cai direitos humanos, cai tudo em cima, e não é fácil, né? Ainda mais para quem, o atual gestor, o governador, vai cair tudo nas costas dele, então ninguém tá afim de assumir esse pepino, né? E tanto geograficamente também, muito difícil, né? Então, uma das melhores formas de combater isso é a gente informar as pessoas, levar o conteúdo para frente e acabar com essa falsa sensação de que a favela é um lugar bom, de que o herói para a criança é o traficante. Isso não é bom. Essa é a melhor forma de convencer, de alertar as pessoas e pararem de propagar o que a mídia, o que o Estado muitas vezes também vende pra gente como algo bom.
E eu queria chamar a atenção aqui, primeiro comentário aqui do vídeo, né, do carinha que a gente tava vendo aqui, é um relato aqui, ó, de um ex-morador. Sou cria da favela, depois de 25 anos. Consegui tirar minha família de lá. A vontade de voltar não existe. Nem a saudade de rever os amigos consegue nos persuadir. Ou seja, pô, nem a saudade de ver os amigos deles que moram lá, nem isso consegue fazer o cara voltar lá. Ou seja, a gente sabe que o morador que tá lá, ele não tá curtindo. No fundo, aquilo ali não é algo bom pra ele. Não é mesmo. E você vê que é um debate público que tem acontecido, inclusive esse influenciador aí, ele sofreu várias críticas justamente por isso, pelas pessoas falarem, cara, você tá pegando uma coisa que é uma pauta muito séria, que é uma tortura diária, um sofrimento para as pessoas que moram aí, e você tá vendendo isso como se fosse, sabe, uma coisa natural, algo normal, algo até cômico, entendeu? Que tipo, você tem que se acostumar, você tem que fazer dessa forma para contornar os problemas, né? E as pessoas acabaram até criticando bastante ele nesse sentido dele tá romantizando a favela, entendeu? Eu, sinceramente, eu não acho que ele esteja fazendo isso, eu acho que ele não há muita diferença entre ele e um comediante, sabe? Porque para mim isso que ele tá fazendo é humor, então é uma sátira, e eu acho que inclusive isso é uma crítica. Talvez no fundo esse cara ele tenha consciência da situação que ele vive, que ele nasceu, e ele esteja usando do humor para fazer uma crítica ao sistema. Então eu acho que no fim das contas, mesmo que essa não seja a intenção dele, isso que ele faz, existem mais coisas positivas do que negativas, porque pelo menos ele está fazendo exposição para um tema importante, né? Independente se ele tem alguma opinião sobre o tema ou não. E você vê que como surte efeito, tipo, as pessoas nos comentários, apesar de ser um vídeo de humor, onde todo mundo deveria estar rindo, as pessoas esses vídeos, eles têm suscitado um debate, entendeu? Sobre isso. Então as pessoas, de certa forma, têm acordado para esse tema. E olha só, olha esses dois comentários aqui também no mesmo vídeo. O primeiro ele fala o seguinte, ó. Deveria todo brasileiro ter a oportunidade de morar, nem que poucos meses, em uma favela city. Tinha de tudo, criança apanhando e gritando na casa do fundo, pulgas que o cachorro trazia dos passeios, frio intenso entrando pelas frestas, o caminho tortuoso e marginalizado pelos órgãos públicos, não tinha calçamento, saneamento era poça séptica. Se tivesse. Se tivesse. As crianças brincavam nos becos, cena triste demais. Mas tem o lado ser humano indescritível. Quê? Não entendi. Cena triste demais. Ele tá falando que tem um lado do ser humano, tipo resiliência, solidariedade, confiança, né? Que é uma coisa que ele falou que não existe em condomínio de alto padrão, tipo essa empatia, né? Que as pessoas, apesar de toda essa desgraça, eles se ajudam, sabe? Conseguem ver às vezes a alegria nas coisas simples. Isso. E esse outro aqui também, ó. Pois é, mano, eu moro em favela e fico puto quando alguém vai meter o louco falando que morar em favela é lindo. Ficar falando que favela é segura. Se seguro o caralho. Cara, isso aqui são pessoas reais, entendeu? Pessoas reais, bicho. Essa é a realidade. Não é o que a mídia vende pra gente. Entendeu? Não é o que a Globo passa lá nas novelas. Isso que é gente real. Então, se alguém vier dizer pra vocês que favela venceu, que MC não sei quem representa o favelado, cara, é mentira. É mentira. Você tem o dever de mostrar pra essa pessoa que isso não é verdade. Pega esse vídeo aqui e manda pra ela. Bom, por hoje acho que já deu, Mano Zais. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Cara, eu acho que é isso. É um tema que a gente poderia fazer mais vídeos sobre. Tem muitas coisas e nuances dentro desse tema que a gente poderia falar. Outro dia você estava falando da cultura do corta-giro, os bailes funk. A gente poderia entrar mais a fundo num outro vídeo para falar só sobre o funk, né? Só sobre os MCs, sobre essa cena, entendeu? Tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente já explorou bastante o tema. Eu acho que a mensagem que fica é justamente essa. Não sofrer essa lavagem cerebral do relativismo. Não perca de vista os seus valores, aquilo que é certo, aquilo que é as suas crenças, entendeu? Aquilo que é belo. Não deixe as pessoas te falarem que qualquer coisa é bonito,
que uma rua toda ferrada, um beco, sem reboco, sem nada, com esgoto a céu aberto é bonito, entendeu? Só porque essa é a sua situação. Tenha gana na sua vida, queira sair dessa situação de merda, entendeu? E não fique cômoda com ela e aceite ela e comece a romantizar ela e dizer que você já venceu na vida, que a sua vida é linda. Não, cara, às vezes a vida não é linda, às vezes a nossa vida é uma merda e a gente tem que tentar sair dela e não se conformar com ela, entende? E tá tudo bem, tem pessoas que têm, às vezes, estão numa situação melhor que você no momento. Isso não é um problema, você não tem que ter vergonha disso, você tem que ter vergonha justamente de se manter numa situação de ignorância e de pobreza conscientemente, entendeu? Por livre e espontânea vontade. Então, no momento que você é liberto, você toma discernimento da situação que você tá, você tem que tentar sair dela o mais rápido possível, entendeu? E se você não mora na favela, se você não é da favela, não venha falar coisas que você não sabe só porque você viu numa novelinha da Globo, só porque o seu político de estimação falou que é muito bonito, entendeu? Converse com uma pessoa, um cidadão de bem que realmente mora na favela. Converse com as pessoas. Por exemplo, o meu avô, ele já morou na favela. Minha mãe já morou na favela. E, cara, quando você conversa e você conversa com pessoas que realmente moraram, que experimentaram a situação, você sabe, ali é um desespero, um dia atrás do outro. As pessoas desesperadas para sair dali o mais rápido possível, entendeu? E se você tá nessa situação, cara, use de inteligência, tente estudar, tente trabalhar, juntar bem o seu dinheiro, não fica gastando em coisas supérfluas, certo? Gaste em prioridades para que você possa sair dessa situação o mais rápido possível, porque, cara, nesse tipo de ambiente você está sujeito a todo tipo de desgraça, desde o seu filho tomar um tiro brincando na rua, até alguém dentro de casa receber uma doença por causa do ambiente insalubre que é, ou alguém da sua família ser acusado injustamente de alguma coisa pelo tribunal do crime e ser espancado, torturado, ficar aleijado, sabe? São coisas, cara, que a gente não recomenda nem pro nosso pior inimigo. Então, tente sair dessa situação o mais rápido possível e desejo boa sorte para todo mundo, cara. Mas é isso aí, galera. Concordo com tudo que o Manuzai falou. Não vamos perder nossos valores, vamos ter nosso senso crítico. O que é ruim, o que é bom. Não vamos ser manipulados por mídia. Vamos investir em entendimento, em estudos, que só assim a gente pode evoluir. E eu repito novamente, na favela tem pessoas boas sim, tem pessoas de coração muito bom, dispostas a ajudar o próximo, entendeu? Não dá pra chegar lá falando que favelado é burro, que não entende de nada, que é ruim. Isso não é verdade. Se alguém falar isso pra você também, essa pessoa provavelmente tá de má fé. Não leve em consideração o que essa pessoa tá falando. E como o Zay falou, pergunte para as pessoas que estão lá naquela realidade, antes de ter uma opinião própria, falando sobre algo que você de repente não conhece. Então é isso. Canal Metanoia na área. Boa noite pra todos. Um bom final de semana. E tamo junto. Valeu, tamo junto.